Bom dia a todos. Muito obrigada à organização da AME Brasil pela oportunidade de falar sobre um tema que eu sou simplesmente apaixonada. Obrigada, Paulo, por me deixar essa tarefa complexa de falar depois da sua palestra. E eu peço a Jesus inspiração para que eu possa passar para vocês o máximo de informações nesse tempo tão reduzido que eu tenho agora. Então, vamos lá. Não é de hoje que o ser humano sabe que existe uma interação entre a mãe e o bebê que está na barriga. Já na Bíblia, no Evangelho de Lucas, a gente sabe que quando Maria encontra com Isabel, ela diz que no momento em que a sua saudação tocou a minha orelha, a criança pulou de alegria em meu ventre. Também Leonardo da Vinci, no livro Cadernos, ele diz o seguinte: uma mesma alma governa os dois corpos. As coisas que a mãe deseja, imprime-se às vezes sobre a criança, que ela traz no momento em que ela as deseja. Todo querer, desejo supremo, ou medo da mãe, ou toda dor que o seu espírito pode atingir ou toda dor de seu espírito pode atingir poderosamente a criança, às vezes até matando-a. Só que o ser humano é um bicho curioso. Não basta ele perceber as coisas. Ele observa, ele quer entender, ele quer compreender e, se pudesse, ele queria até dominar. Ele queria se colocar no lugar de Deus. Então, o que o ser humano faz? Primeira coisa, observa. Começou a perceber que não bastava apenas os fatores genéticos, os fatores alimentares, para descrever por que determinadas pessoas tinham determinadas doenças. Então, vem o Dr. Peter Baker e estabelece a seguinte hipótese: a qualidade de vida no útero é, em geral, um fator determinante na saúde de uma pessoa por toda a sua vida. Lógico que, no meio científico, a princípio, essa hipótese foi feita em 1984. A princípio, essa hipótese não foi aceita. Foi necessário correr atrás de informações para comprovar que o que ele estava falando fazia sentido. E não foi fácil conseguir essa comprovação. Ele queria mostrar que, realmente, o meio ambiente influenciava desde intraútero o que esse indivíduo ia ser depois, lá na vida adulta. Ele juntou informações, ele conseguiu 3 cidades na Inglaterra, 2 hospitais e uma cidade pequena, onde haviam registros de nascimento de crianças. E, depois de muito sofrer para conseguir autorização, para ter acesso a essas informações, e correlacionar essas informações de lá do início do século XX com as condições de saúde do indivíduo no sistema de saúde inglês contemporâneo, em 1987, ele publicou esse trabalho, onde ele descobriu o seguinte: quanto menor o peso da criança ao nascer, maior os níveis de LDL quando ele tem por volta de 50 anos. Isso faz o quê? Aumenta o risco dele ter doença coronária. Por quê? LDL é o colesterol mau, é aquele que entope as artérias. Também é maior a sua resistência periférica à insulina, aumentando os níveis glicêmicos e aumentando, assim, o risco dele ter diabetes. E também são os níveis pressóricos sistólicos maiores, aumentando o risco dessa pessoa ter hipertensão arterial. E também, quanto maior a placenta durante o nascimento, também eram maiores os riscos dele ter hipertensão arterial lá na vida adulta. Por que isso? Porque, diante de um agravo, diante de uma situação de comprometimento de nutrientes intraútero, o feto interrompe a especialização das suas células e protege o que ele já tem. Ele não vai ficar se especializando. Ele vai perceber: opa, está faltando nutriente, eu vou manter o que eu já tenho e vou parar de especializar. E essas células que, aparentemente, ali, no momento do parto, fazem com que a criança seja pequena, isso lá na fase adulta vão fazer falta. Vai fazer falta aquele fígado que não cresceu, vai fazer falta aquele pâncreas que não cresceu, vai fazer falta todas aquelas células que não se desenvolveram. Uma outra coisa atualmente que a ciência sabe da interferência do meio sobre o indivíduo é que... Deixa eu só ver se essa aqui é... Opa, desliguei. Esse aqui é a ponteira? É. Esse aqui é o DNA, certo? Ele é constituído por uma série
de uma sequência de bases, né, que a gente chama de cromatinas, que vão formar as proteínas, né? E sabe-se que nem todas são ativas, algumas são silenciadas. O que determina quais são as ativas que vão produzir as proteínas ou não? Sabe-se que o meio ambiente, o meio ambiente é capaz de fazer a ativação e desativação dessas cromatinas. E o meio ambiente mais próximo da célula é o próprio meio ambiente interno da pessoa. Mas isso é mais recente, essa história, né? E por que isso? Porque todos os animais, todos os seres vivos, quando estão dentro do útero, estão sendo preparados para o que os aguarda aqui do lado de fora. Então, se o ambiente é hostil, se falta alimento, ele tem que nascer pronto para esse tipo de meio ambiente. E nós, seres humanos, não somos diferentes dos outros animais, certo? Errado. Por quê? Porque a gente tem uma parte do cérebro, que é o neocórtex, que inibe a nossa parte mais primitiva do cérebro, como os outros animais, e a gente inventa um meio ambiente que não existe. Então, aqui fora pode estar tudo tranquilo, mas dentro da nossa cabeça, a coisa está pegando fogo. Então, o que acontece? Se eu falar para vocês a palavra estresse, estresse é bom ou estresse é ruim? Estresse é bom. O estresse é um mecanismo de defesa do corpo. O problema é quando ele é crônico. Quando o estresse é crônico, ele desencadeia um cansaço do mecanismo de estabilização do organismo, e aí sim surgem as doenças. Só que, segundo a Organização Mundial de Saúde, 90% da população mundial se encontra em estado de estresse crônico. E aí o que acontece? A gravidez em si já é um estado de estresse. Um estado de estresse positivo. Por quê? Porque a gente precisa ter uma adaptação do corpo da mulher a um organismo estranho. Então, existem algumas coisas que acontecem no corpo da mulher para que ela não ataque esse ser que está vivendo dentro dela. Então, por exemplo, existe a produção de um ACTH pela placenta, esse hormônio do estresse, que ele faz a diminuição, por exemplo, da defesa do organismo da mulher para ela não atacar esse bebê, só que ele é um pouquinho mais leve do que o ACTH que é produzido pela hipófise. Só que a mulher, ser grávida é ser preocupada. Existe em si uma patologia que chama-se ansiedade gravídica, que existem 3 fatores que preocupam por natureza a mulher. Se o bebê vai ter malformação, se ela vai ter problema no parto, ou se ela vai ser capaz de cuidar dessa criança. Básico. Isso vai preocupar. Fora isso, existe outra coisa chamada sociedade, que não pode ver uma barriguinha que sai lembrando de tudo de ruim que já viu na vida. E fala para a grávida. Eu não sei porque a gente tem essa mania de falar as coisas ruins para a grávida. Né? Acho que é para, se der alguma coisa errada, falar, eu não te falei. Né? E, assim, mesmo quando não fala coisa ruim, ela interpreta como ruim. Por exemplo, doutora, você não acha que a minha barriga está pequena? A fulana falou que está pequena. Eu sempre falo para ela assim, Flor, ninguém nunca vai chegar para você e falar assim, nossa, sua barriga está do tamanho ideal. Eles estão pedindo para aumentar o som um pouquinho. Tá melhor aí no fundo? Aí. Ninguém nunca vai chegar e falar assim, sua barriga está ideal. Ou vai falar, está pequena, ou vai perguntar, tem certeza que não são 2? Gente, tamanho de barriga, só quem pode dizer se está bom é o obstetra, que põe a mão e mede, ou o ultrassonografista que vai medir o bebê. De resto, pelo amor de Deus, não comenta tamanho de barriga de gestante. Está linda. Só fala assim, nossa, como você está linda. Seus olhos estão brilhantes. Elogia grávida, gente.
Por quê? Porque passa rápido. Deixa elas aproveitarem, pelo amor de Deus. Já tem muita minhoca na cabeça. Tá? Tudo que vocês puderem fazer para tranquilizar uma grávida, vale a pena e vocês vão descobrir por que agora. Foi feito um estudo na Universidade da Califórnia que, primeiro, comparando os níveis de hormônios de estresse de uma gestante com uma pessoa normal, em uma situação de estresse, elas produzem muito mais hormônio de estresse do que uma pessoa que não está gestante. Mas as gestantes que têm apoio social produzem menos hormônio de estresse do que as que não têm. Então, aquelas que têm vizinhos agradáveis, familiares bacanas, vão estar mais tranquilas. Olha que legal. Então, quando vier aquela história ruim, para lembrar, guarda para você. Não precisa contar para a gestante, porque ela vai olhar no aplicativo e ela vai ver. Então, bloqueia a internet, só deixa a gestante assistir Discovery Kids, Patati Patatá, Galinha Pintadinha. Não deixa, porque assim, quem tem que se preocupar com complicações do parto é o obstetra. É o médico do ultrassom. A gestante tem que se preocupar em gestar. E o familiar, em deixar a gestante feliz. Porque gestante feliz não importuna o marido, certo? Então, vamos entender como é que funciona a produção de hormônio de estresse na gravidez. A gestante está estressada, produz cortisol. Inicialmente, não é qualquer estresse que vai incomodar o bebê. Existe uma enzima na placenta que vai bloquear esse cortisol, vai deixar ele inativo. Mas, se a quantidade for muito grande, vai atravessar a placenta, 40% da concentração materna atravessa a placenta. Mas, como o bebê é pequeno, um aumento de 10% a 15% da concentração materna dobra a concentração fetal. Além disso, o cortisol materno estimula a produção do cortisol placentário, e ele, junto com o materno, vão estimular a produção de ACTH fetal, que vão fazer produzir o cortisol do feto, e também o ACTH do feto vai estimular a produção do cortisol placentário. Além disso, o cortisol e a adrenalina vão fazer o quê? Atuar na irrigação da placenta. E o que acontece? Durante a restrição, durante a gravidez, diminui o fluxo de sangue para a placenta, leva à diminuição do crescimento do bebê. Diminui a irrigação da placenta, chega a menos líquido, tem menos líquido dentro do útero. Também leva a trabalho de parto prematuro. Por quê? Estresse crônico diminui a imunidade, tem mais infecção. Além disso, o cortisol é uma das substâncias que o bebê produz para avisar para o corpo da mãe que está na hora dele nascer. Só que o corpo da mãe não sabe qual é que foi produzido pelo bebê e qual foi produzido pela mãe. Então, o estresse pode levar, sim, a eliminar o bebê. Por que isso? Vamos pensar em natureza, né? Um animal. Se aqui fora o meio ambiente está ruim, produz estresse. Não dá para gastar energia alimentando um parasitinha que está crescendo aqui dentro, não. Vamos botar para fora, depois a gente faz outro. Tá? Então, o estresse crônico pode produzir, sim, trabalho de parto prematuro. E, além disso, distúrbios clínicos. Por quê? Aumenta a constrição das artérias, pode aumentar a pressão, hipertensão arterial na gravidez. Cortisol libera açúcar no sangue, pode levar a quê? Diabetes na gravidez. E durante o trabalho de parto? Um trabalho de parto estressado pode levar mais tempo. Por quê? Porque o que se levou 9 meses para fazer não se vai liberar em qualquer lugar. Nós estamos sempre pensando assim, nós somos seres humanos, nós somos animais. Na hora do parto, tem que pensar que nem animal. Não adianta a gestante ver um monte de vídeo para, na hora do parto, dar tudo certo. Não, na hora do parto, tem que se entregar. Tem que deixar o seu corpo fazer o que ele nasceu para fazer. Só que, em estresse, o organismo não vai liberar o que levou 9 meses para fazer. Então, vai demorar mais, porque ele vai esperar o ambiente ficar seguro. Então, o trabalho de parto que demora mais, ele dói mais. Se ele dói mais, pode ser necessário fazerem mais intervenções. E um maior número de intervenções pode levar a um maior número de cesáreas. Está baixo ainda aí? Ah, tá. E após o parto... Ah, que bonitinho esse bebê. Após o parto, de imediato, o Dr. Peter Flamberg, no livro do Dr. Thomas Werner, ele descreve o caso da bebê Cristina. A bebê Cristina, quando nasceu, não queria mamar no peito da mãe de jeito nenhum. Só que ela ia para o berçário, pegava a mamadeira, que era uma beleza.
Aí o obstetra, na época, perguntou se podia dar o peito de outra mãe. Na época podia, tá, gente? Isso aí é lá para a década de 70. Pegou o peito de outra mulher, sugou o peito que nem um louco. Aí o médico falou assim, mas o que está acontecendo com essa menina? Aí a mãe contou, falou assim, eu nunca quis essa gravidez. Eu só engravidei porque o pai dela queria. E olhem só, essa criança indefesa, recém-nascida, totalmente dependente, prefere recusar o peito dessa mulher do que se vincular a ela. Imagina o estresse que essa bichinha não viveu dentro desse útero. E a curto prazo, foi feito um trabalho com 38 gestantes que tiveram próximos ao World Trade Center. E foram diagnosticadas com estresse pós-traumático. Desculpa, foi feito um trabalho com 38 gestantes. E entre aquelas que estavam com estresse pós-traumático, com os bebês, depois de nascidos, por volta de 1 ano, tanto elas quanto seus bebês tinham o nível de cortisol salivar diminuído, que é o diagnóstico de estresse pós-traumático. Então, elas passaram para os seus bebês o aprendizado de estresse. O estresse que elas vivenciaram intraútero, os bebês aprenderam e nasceram e se comportaram dessa forma após 1 ano de vida. E, a longo prazo, o Dr. David Phillips fez um estudo lá na Inglaterra, correlacionando os bebês que nasceram entre 1920 e 1930 com a idade de 60 a 70 anos, eles também mantinham esse comportamento que esses bebês com 1 ano tinham. Por volta de 60 a 70 anos, também em situações de estresse, eles produziam um nível maior de cortisol. Então, aquele aprendizado de estresse, porque eles nasceram com menor peso, desculpa, esqueci de falar. Bebês que nascem com menor peso, lá por volta dos 60 a 70 anos, eles mantêm essa produção de cortisol elevado em situações de estresse. Então, aprendizados intraútero mantêm-se ao longo da vida até a idade adulta. E também, o estresse pode ser causa de infertilidade. Em janeiro de 1990, foi feito um encontro na Sociedade de Neonatologia, onde demonstrou-se que o cortisol ele se fixa na superfície do zigoto. Então, e do óvulo. Então, ou ele impede a fertilização, ou ele impede a anidação. Então, o estresse crônico pode ser a causa de infertilidade, justificando porque, muitas vezes, um casal não consegue engravidar, adota uma criança e depois engravida. Entendeu? E o comportamento, como é que a emoção da mãe pode atuar no comportamento da criança? O Dr. Gerard Rotman, da Universidade de Salzburg, na Austrália, ele fez o seguinte estudo. Ele passou um questionário para as mães para avaliar qual era o sentimento delas, consciente e inconsciente, a respeito da gravidez. E dividiu elas em 4 categorias. Dá licença só um minutinho para eu tomar uma água. As mães que eles chamaram de ideais são aquelas que desejavam tanto conscientemente quanto inconscientemente a gestação, tiveram gravidezes sem problemas, os partos foram tranquilos e as crianças apresentavam, por volta de 4, 5 anos, saúde física e emocional. Já as mães que ele chamou de catastróficas eram aquelas que não queriam a gravidez de jeito nenhum, tiveram aquelas gravidezes péssimas, cheias de problemas médicos. Os bebês nasceram prematuros, pequenos para a idade gestacional e cheios de problemas emocionais, por volta de 4, 5 anos. E aí vem 2 categorias muito interessantes. A primeira delas são as mães ambivalentes, aquelas que, se você perguntasse assim, você quer engravidar? Não, você queria engravidar? Queria. Só que, inconscientemente, elas estavam cheias de incerteza. Será que eu vou conseguir? Será que eu dou conta? Será que estava na hora? Será que eu não devia ter continuado a trabalhar? E essa incerteza gerava um distúrbio de comportamento nessa criança quando ela crescia, levando até, inclusive, problemas físicos, somatizações, problemas gastrointestinais, como, por exemplo, refluxo. E um outro quadro que ele chamava era de mães indiferentes, que era aquelas que, se você falasse assim, você queria estar grávida? De jeito nenhum. Não era o momento, não estava na hora. Só que, lá no fundo, quando respondi o questionário, elas até que tinham vontade. Aí você pensa assim, poxa,
Então, isso fez bem para a criança? Não, não fez. Essa ambivalência de sentimentos fez com que essas crianças fossem apáticas, porque elas nunca sabiam o que esperar. Não sabia se o ruim era bom, se o bom era ruim, e levavam elas a ficar letárgicas. Nunca comportamentalmente falando, não saber se o não era não mesmo, se o sim era sim, o que aguardar. E o pai? Né? A gente só falou de mãe e o pai. Né? Ele é importante nessa história. Se eu falasse para vocês aqui, pode fumar na gravidez? Eu vi uma gestante fumando ali fora. O que vocês iam falar? Um absurdo isso, né? Eu vi uma gestante bebendo, péssimo. Eu vi uma mãe brigando com uma gestante brigando com o marido ali fora. Vocês vão falar assim, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, certo? Vocês querem saber o quanto que a influência de uma briga de casal influencia numa gestação? Vamos lá. Esse Dr. Stott, ele fez um estudo de 1.200 casos de casais com dificuldade, querendo avaliar quais eram as consequências dessa relação para a vida dessa criança no futuro. E ele viu que isso era uma grande causa de desgaste físico e emocional para a criança, aumentando em 231% o risco de complicações físicas e emocionais para esse feto. Muito maior do que as complicações que a gente tem com relação ao tabagismo e ao etilismo na gravidez. Por volta de 4 a 5 anos, essas crianças eram mais frágeis, tinham baixa estatura e tinham extrema dependência emocional com relação às suas mães. E com relação à parte mental, com base nisso, desenvolveu-se uma ciência chamada psicologia pré-natal, que é o estudo do comportamento e do desenvolvimento, tanto evolutivo como psicoafetivo emocional do indivíduo no período anterior ao seu nascimento. Uma das principais responsáveis por essa ciência é brasileira, chama doutora Joana Eulheim. Dr. Michel Ian Paul, ele diz o seguinte: possuímos agora crescente e convincente evidência de que há receptividade mental no primeiro mês do desenvolvimento embrionário. Em determinadas situações, esses estágios do desenvolvimento mental podem dominar a mente do adulto e essas memórias e interpretações feitas pela mente fetal encontram expressão. Dominar a mente do adulto. E onde que fica registrada? Para a ciência, que ainda não chegou na comprovação do espírito, eles dizem que isso fica registrado na célula, né? Todas as experiências biológicas ocorridas com o ser desde a formação de cada uma de suas células básicas componentes, espermatozoide e óvulo, são registradas em uma protomente por mente de uma memória celular. Por que isso, espermatozoide e óvulo? Porque, através da regressão de memória, o indivíduo, às vezes, lembra de coisas que aconteceram antes da fecundação. E aí, como é que a ciência explica isso? Dizendo que a memória ficou no óvulo e no espermatozoide. Tá? Mas, na verdade, aonde que ficou essa memória? Né? Vamos nos basear no que nos foi contado por Chico Xavier na sua psicografia, em 1945, através do espírito André Luiz e as imagens do Projeto Imagem, que, na verdade, no planejamento espiritual, geralmente nas colônias, existe um instituto de regeneração, e lá, um departamento de regeneração, onde existe um instituto de planejamento das reencarnações, onde é planejado toda a estrutura do corpo do espírito reencarnante, e esse espírito se vincula com a sua participação ou não, lógico, dependendo da evolução do espírito, mas para que haja uma reencarnação, é fundamental que exista um espírito, para que haja a organização de um corpo, existe a necessidade de um princípio inteligente vinculado ao perispírito da mãe. Não tem jeito. O espírito reencarnante se vincula ao perispírito da mãe. Por isso que essas memórias já estão ali, porque já existe esse espírito ali. De que forma ele foi, se foi tranquilamente, se ele foi obrigado a fazer isso, não interessa. Mas esse perispírito se liga ao perispírito da mãe, ele vai induzir qual é o óvulo que vai eclodir. Esse óvulo vai atrair para si o espermatozoide mais apropriado para manter aquele planejamento reencarnatório, lógico que com a ajuda dos espíritos construtores, como a gente vê no Missionários da Luz, né? E no livro Entre a Terra e o Céu, a gente tem a seguinte orientação: os pensamentos de Zumira guardam imensa força sobre Júlio, tanto quanto os de Júlio revelam expressivo poder sobre a mãezinha.
As mentes de um e do outro se justapõem, mantendo-se em permanente comunhão, até que a natureza complete o serviço que lhe cabe no tempo. Certos estados íntimos da mulher alcançam, de algum modo, o princípio fetal, marcando-o para a existência toda. É que o trabalho da maternidade assemelha-se a delicado projeto de modelagem, requisitando, por isso, muita cautela e harmonia para que a tarefa seja perfeita. Legal, Cris. Você falou o seguinte: tudo que essa mulher sentir, esse bebê vai sentir. E agora? O que a gente faz com ela? Tudo que esse bebê sentir, a culpa é dela. O grande barato, aproveitando o parênteses para falar um pouquinho sobre a mediunidade, né? O grande barato do espiritismo é que não existem dogmas, não existem proibições. É tudo causa e efeito. Não dá para a gente ser perfeito, a gente faz o nosso melhor, certo? E vê benefício e consequência, certo? Se eu preciso de uma coisa, eu faço, mas tem uma repercussão. Por exemplo, pode ser que no caso da Thaís, né, acho, Thaís, a restrição do bebê pode ser uma consequência do estresse causado, não sei. Mas pode ser que não seja. Pode ser que tenha alguma repercussão emocional, pode ser que não seja, mas pode ser que, se ela não tivesse feito isso, o sofrimento de não fazer fosse maior. É tudo... Não existe perfeição, não existe nada. Não, eu preciso, eu vou lá e faço. E paciência. É o que me faz bem, o que eu necessito, e vamos que vamos, porque Deus me ama do jeito que eu sou, e eu estou fazendo o meu melhor. Isso é o mais importante que a gente tem que fazer. Sempre, sempre é o por que eu estou fazendo, para que eu estou fazendo e quem está me guiando. O que Jesus faria no meu lugar. Se essa é a minha motivação, isso é o mais importante. Então, o que eu faço com essa gestante, diante de todas essas informações? O ideal é que a gente pudesse botar ela numa bolha. A medicina chinesa diz isso, que a gestante tinha que viver dentro de uma bolha, mas não dá, né? Não dá. Não dá. Ah, tá. Não dá para botar a gestante na bolha, certo? Então, o que a gente faz com ela? Ensina ela a gerenciar o estresse. E a coisa mais simples que a gente pode ensinar para uma gestante, respiração diafragmática. Fazendo a respiração diafragmática, ela faz o quê? Ela libera a noradrenalina. Noradrenalina bloqueia os efeitos da adrenalina, diminui a frequência respiratória, relaxa as artérias uterinas. Porque o que acontece? Mulher, hoje em dia, a gente quer ser super mulher. A gente quer fazer um bebê, e quer trabalhar, e quer fazer tudo. Então, percebeu, eu sempre falo para ela, você percebeu que você está no piloto automático? Pare, respira fundo. Respirou? Manda oxigênio para o bebê. Relaxa as artérias uterinas, melhora o fluxo da placenta, diminui a frequência cardíaca. Isso é uma das técnicas, e baseado nisso existem inúmeras técnicas complementares, yoga, meditação, cada um pode procurar, florais de Bach, cada um pode procurar aquilo que lhe faça melhor terapia, seja o que for, para procurar se autorregular e gerenciar as emoções e as situações que vão acontecer na vida de todo mundo. E isso é fundamental para aprender para o parto e para a maternidade, porque eu já aviso para elas, nesse momento, você tem 100% de controle do que o seu filho está fazendo, comendo e onde ele está. A partir do momento que cortar o cordão, cada dia menos. Então, aproveite. E o mais importante, conexão, comunhão com o Criador. Quando elas compreendem que o lugar delas é de instrumento da cocriação, e o instrumento precisa relaxar, ser flexível, para que a música seja tocada pelo músico e saia em harmonia. Porque, senão, não sai. Não é serena, não é tranquila. Quando você quer ser maior do que o músico, quando o instrumento quer ser maior do que o músico, não tem música. E é essa conexão que traz a serenidade, porque eu explico para elas, em nenhum momento da sua vida você teve ou terá maior apoio espiritual. Porque, além dos seus mentores, do seu mentor, do mentor do seu parceiro, do mentor do seu filho, você tem ao seu lado
os espíritos construtores e todos os amigos do seu filho, que estão ali do lado, ajudando ele na encarnação. E como é que a gente se conecta com esses espíritos? Através do Evangelho, através do passe, através da água fluidificada, do padrão mental e da prece. Estão todos ali, eu falo para elas, estão todos aí, ó, doidinhos para ajudar vocês, para tranquilizar vocês. Você só precisa abrir o canal. Para com a preocupação, aproveita a gravidez, curte. Curte porque passa rápido. Daqui a pouco o bebê já está do lado de fora. Para quem quiser um pouco mais de informação, se aprofundar um pouco mais sobre gravidez, com o apoio da doutora Marlene, através da Fé Editora, há 10 anos atrás eu pude escrever o livro Gestação e Encontro entre Almas, e ano passado a gente relançou com a AMA Editora, ano passado não, no Medinés passado. E agora eu só queria pegar os últimos minutinhos finais para falar para vocês um pouquinho sobre o trabalho da Fraternidade Sem Fronteiras, que eles fazem na Paraíba. Essa é a doutora Adriana Mello, foi a médica brasileira que comprovou a passagem do Zika vírus pelo líquido amniótico, pela placenta, né? E essa é a Catarina Vitória, conhecida no meio científico como caso 1. Opa! Do lado de cá é o cérebro da Catarina, do lado de lá é um cérebro normal, na mesma idade gestacional. O cérebro dela totalmente destruído pelo Zika vírus. E quando o especialista em medicina fetal viu esse cérebro, disse para a mãe dela assim, aborta. Pode abortar, porque essa criança não vai sobreviver. A mãe da Catarina, muito religiosa, falou, não, é minha filha eu cuido. Catarina nasceu, a mãe dela, fisioterapeuta, sempre estimulou, e com 6 meses de vida, a doutora Adriana recebeu um vídeo da Catarina respondendo a uma brincadeira, onde ela fazia assim, cadê neném da mamãe, para! E a Catarina parava. Aí a doutora Adriana falou assim, espera aí, tem alguma coisa nesse cérebro que funciona. E resolveu investir, e com a ajuda da Fraternidade Sem Fronteiras foi possível construir um centro de pesquisa e de estimulação, e baseado nisso, Catarina foi a primeira a usar, e com ela várias outras crianças. Espera aí, volta. Várias outras crianças. Clica para mim no primeiro vídeo, por favor. Primeiro. Olha o cabelinho dela como era curto. A Catarina é o caso 1 que aprendeu, e baseado, foi desenvolvido um protocolo que hoje também é usado em crianças com paralisia cerebral. Não existia protocolo nenhum para essas crianças. Pode botar o vídeo 2, olha como cresceu o cabelo da Catarina. Essa é a bebê que não ia sobreviver. Catarina foi para a escola depois de 2 anos. A mãe dela falou até na Fátima Bernardes que a hora que a Catarina fez assim, tchau, mamãe, ela sofreu porque ela não sabia o que ia fazer da vida dela, porque imaginou que ia passar o resto da vida cuidando da filha. E hoje, a doutora Adriana Mello é reconhecida mundialmente, vai para congresso do mundo inteiro, é homenageada, e toda vez que ela vai, esse mesmo médico que mandou ela abortar, fala para ela, eu quero ouvir mais sobre esses casos que você tem lá. Porque sobre os mal formados intraútero, nós sabemos, porque nós interrompemos. Mas eles vivendo, a gente não tem experiência. Então, tudo isso só é possível porque nós, brasileiros, acolhemos o mal formado, nós deixamos eles nascerem, e graças a projetos como a Fraternidade Sem Fronteira, eles conseguem ter ajuda, porque não basta deixar nascer. Porque é legal, é importante deixar nascer, mas é importante dar assistência para essas mães depois que nascem, porque, infelizmente, na nossa assistência pública não tem condições. Então, todos vocês que apadrinham esses projetos e ajudam, fazem com que seja possível crianças assim crescerem e mostrarem para o mundo que, sim, elas têm vida e elas têm condições de serem como nós, saírem por aí ganhando o mundo. Muito obrigada, viu?